Boa tarde, pessoal. Não estou escutando. Boa tarde. Ah, agora ficou legal. Tudo bem? Tá legal aqui na feira hoje? Agora, então, nós vamos conversar um pouquinho aqui com o Pedro Bandeira, que é o patrono da feira. Eu não vejo o Pedro desde o ano passado, então eu acho que ele vai ter muita novidade para me contar e para contar para vocês também. Primeiro eu quero saber, Pedro, como é que você está te sentindo como patrono dessa feira aqui de Frederico Westphalen? Olha, aprendi que patrono é uma coisa diferente de paraninfo. Paraninfo é quando é papai. Patrono é quando é vovô. E como eu já estou com 75 anos, eu sou o vovô de Westphalen, entendeu? Sou o vovô de Frederico Westphalen, não é verdade? Então, eu me sinto como um vovô. Vovô, é melhor ser vovô do que papai, porque vovô pode mimar os filhos quanto quiser, sem problema nenhum, entendeu? Porque os pais é que cuidam, né? A gente só mima, leva, né, dá doce antes do almoço, faz tudo errado com os netinhos. E eu gosto muito de vocês, gosto muito desses meus netinhos. E meus netinhos de Westphalen, eu já estou vendo eles até crescendo, né? Eu achei hoje um menino, um gurizinho veio para mim, ele tinha um autógrafo meu de 2014. Nossa, né? Já é um moço agora. Já é um mocinho. Já é um mocinho. Eu já deve ter uns 14, ele tinha uns 10 anos, sabe? Que beleza, que beleza. Espero vê-lo, ainda ter saúde para vê-lo mais velhinho ainda. Se Deus quiser, né, Pedro? Todos os anos aqui marcando presença, esse ano especialmente convidado como patrono ilustre da nossa feira. Né? Eu gostaria de saber, do ano passado para cá, o que tu andaste aprontando? Tem livro novo? O que saiu por aí? Sim. Hoje de manhã eu mostrei para vocês um livro que eu fiz e que saiu agora, é um lançamento agora, que chama Esses Bichos Maluquinhos. São todos poeminhas para o começo da educação infantil, para ajudar a compreensão da língua. Então são poeminhas com gracinhas ligadas ao estágio em que a criança está. Eu vou dar um exemplo para você. Eu ia te pedir para tu dizer um poeminha para nós. São vários poeminhas que a gente pode ler cantando. E cantando com uma musiquinha que todo mundo sabe. É uma musiquinha que todo mundo brinca, que é aquela elefante assim. Um elefante incomoda muita gente. Dois elefantes incomodam muito mais. Então, a história é assim. O elefante é o cheiroso da floresta. Vive cheirando, ele cheira até demais. Cheirar perfumes é o que ele quer da vida. Viver cheirando não é problema nenhum. Cheirou a rosa, vai cheirar a margarida. Mas sai correndo quando o cheiro é de pum. Mas sai correndo quando o cheiro é de pum. Então, são todas histórias assim. Tem outro que é assim. O macaquinho foi na festa da coruja, todo elegante para todos agradar. Calçou a meia que estava muito suja e convidou a galinha para dançar. Ficou dançando de um jeito muito esperto, dando voltinhas e fazendo rapapé. Mas todo mundo por ali saiu de perto, pois o problema era o cheiro do chulé. Porque nessa idade, a criança pequena, é muito difícil de fazer o humor, como a gente entende o humor de adulto. Sim. Porque o humor de adulto é baseado em uma ironia. E a criança pequena não entende ainda a ironia. Para ela, engraçado é isso, ela está aprendendo a não molhar a cama à noite, ela acha engraçado o Joãozinho molhou a cama, isso é engraçado para ela, porque está ligado no momento do desenvolvimento e do domínio fisiológico pela qual ela está passando. Então o escritor, quando quer se comunicar especialmente com determinada idade, ele tem que fazer aquilo que agrade, que esteja à altura da compreensão e da emoção daquela idade. Quando eu escrevo para um adolescente, uma menina de 14 anos, eu posso falar que ela está apaixonada pelo coleguinha. Mas
quando você é pequenininho, isso não faz menor sentido, né? Então a gente tem que ter esse direcionamento em cada livro, né? E pegar essa travessura também, né? Exato. Quando já está na idade um pouquinho maior, 8 anos, 9 anos, 10 anos, aí entram as travessurinhas, não é? E outras coisas. Então, tu tem que ter um olho muito clínico, até estudar, até pesquisar, até observar muito o teu futuro possível leitor. E antes de tu transformar o texto em texto no livro, tu testa essas tuas historinhas, teus poemas com as crianças ou não? Bom, esse aí daria para testar, porque é curtinho. Mas normalmente não dá, às vezes um livro de 100 páginas não dá, né? E tu tem que acreditar no teu próprio taco, né? Na criança que ainda está aí dentro. No teu próprio taco, na tua própria experiência. Eu sei que certa coisa vai funcionar, pode funcionar, entende? Então, são muitos anos de convivência, como eu sempre fui jornalista até começar a ser escritor. Então, dominar a língua, conhecer bem a língua portuguesa, eu conhecia, mas não conhecia o ser humano em seu desenvolvimento, né? A criança e o adolescente. Então, isso eu tive que estudar. Até hoje eu tenho que estar por dentro, eu tenho que na internet procurar artigos e novidades da psicologia do desenvolvimento, coisas assim. Isso é muito importante para mim. Mas a gente vai também ter uma coisa chamada sensibilidade. Né? Se tu não tiver sensibilidade, não adianta ser psicólogo, porque não vai, né? Não vai conseguir. Isso eu ia te perguntar em relação à tua experiência, como tu falaste agora, né, de todo esse tempo. Tu notas alguma diferença nas crianças para as quais tu escrevia há 10 anos, há 15 anos atrás e agora? Há uma mudança nisso ou algumas coisas ainda funcionam, outras não mais? Olha, há uma transformação nisso? Essa tua pergunta é muito boa, é muito importante. O mundo, cada vez mais, ele se desenvolve com muita velocidade. Se eu tivesse nascido no século XVII, se vivesse 100 anos, desde o momento que tu nasceu até o momento que tu irás morrer, não mudando nada, a vida não muda nada, tudo igual. Hoje, uma criança nasce hoje, daqui a 10 anos tudo mudou. Quando eu escrevi meus livros de maior sucesso, não havia telefone celular. Na década de 80. Não havia internet, não havia computador pessoal, Google, nada disso. Então, nos meus livros, essas coisas não estão citadas. Mas não tem problema. Os guris de hoje continuam gostando. Por quê? Porque o livro não é sobre isso. Eis porque a gente tem o chamado clássico. Até hoje, as peças inglesas do Shakespeare, elas são montadas. Por quê? Tem 400 anos de idade. Só que ele falava o quê? Ele falava sobre sentimentos humanos. Falava sobre o amor impossível, sobre o ciúme, sobre a inveja, sobre a ambição. Entende? Isso sempre existirá. A força dos clássicos, né? Então o clássico é por isso. Senão, por que a gente montaria uma peça do Shakespeare? Mas é bom, você monta Otelo, nossa, o que é o ciúme? Até hoje as pessoas têm essa ligação com a história. Sempre haverá alguém com ciúme, né? Sempre haverá alguém com ambição demasiada, com inveja, cobiça. Esses são sentimentos que nunca vão mudar. E esses são os meus temas. O meu adolescente, ele continua tendo eventualmente inveja do coleguinha, ciúme a menina tem ciúme do namoradinho que ela está tendo, que acha que está olhando para a colega, e sempre vai haver todas essas coisas, né? Então, eu baseio minhas histórias nesses sentimentos humanos. Isso não muda. Para os menores, tudo bem, porque quando você escreve para o pequeno, geralmente você usa bichinho, você usa fantasia. Isso não muda mesmo, né? Tudo bem. Mas quando você tem que usar a realidade de hoje para o adolescente, eventualmente mudaria. Mas eu senti que não tem problema. Tem mudança, eu, às vezes, vou reeditar um livro meu, vai ser refeito, vai mudar a capa, ilustrações, e a editora pergunta se eu quero fazer mudanças. Eu leio e não vejo por que fazer mudanças. Sim, continua atual. Não tem telefone celular, mas daí... Não faz falta. Não faz falta, sabe, eles estão com ciúme, ou sei lá, com raiva, ou com perigo, porque tem um bandido. Então, sabe,
Não muda muito, não. E falando em clássicos, já que tu citaste uns clássicos da literatura, que a gente diria assim, da literatura para os adultos. Se a gente fosse pensar em clássicos da literatura infantil, quais são os clássicos do Pedro? O que tu acha assim, que tem que que sempre vão ser relidos e que são importantes? Olha, tem livros vivíssimos. A Droga da Obediência é um livro que tem 34 anos. E ele hoje vende mais do que vendia quando foi lançado. Ele está sendo lido pelos filhos dos meus leitores. Eu encontro muito gente que me leu na década de 80, de 90, que é adulto, é professor e tal. O ano passado, o Daniel aqui, lembra? Que disse, Pedro, eu te lia muitos teus livros e tal, e agora já é pai, escritor. Pai, exato, né? Exato, tem. Agora, outro dia, eu encontrei uma leitora cuja filha está grande e teve um neném. Então, eu já tenho bisneto leitor. Eu acho que esse neném ainda vai me ler. Com certeza. Um dia vai me ler, entendeu? Então, A Droga da Obediência, A Marca de uma Lágrima, O Fantástico Mistério de Feiurinha, indubitavelmente, hoje são clássicos. Eles continuarão, eles são independe do tempo. Eles continuarão aí, agradando. Esses menorzinhos vão crescer, vão ler A Marca de uma Lágrima numa boa, vão declamar os poemas da Isabel que estão lá, da maior. A Feiurinha vai continuar fazendo sucesso, não vai mudar, não. Eu espero fazer outros assim, mas tem muito. Tem livro que eventualmente. Eu tenho um grande autor, genial, que começou antes de mim, escreveu um livro muito bom chamado um clássico, quase um clássico, que é O Gênio do Crime. Mas é uma história sobre crianças que colecionam figurinhas de jogadores de futebol. Não existe mais isso. Sim, aí a criança de agora não entende. A criança não entende. Alguém conhece figurinhas de jogador de futebol? Não tem. Acho que não. Então a história é toda baseada nisso. E ele tem dificuldade de colar a figurinha e pega um pote de goma arábica. Ninguém imagina o que é. Nesse livro ficou difícil. E ele fala de jogadores da seleção de 70. De 1970, imagina. Outro mundo. É outro mundo. Então, aí nesse caso... Fica marcado. Ele ficou datado, ele baseou em coisas que passam, né? Sim. Então, o escritor que quer fazer um livro não deve dar nenhuma ênfase às coisas que podem ser vencidas pelo tempo. Eu tive esse problema uma vez. Sim, qual livro? Eu tenho uma série que começa com A Droga da Obediência, que tem uns heróizinhos que estudam numa escola, são adolescentes assim do 8º ano, uma coisa assim, e muito heróicos, aquela coisa. E o primeiro livro foi muito sucesso, e eu recebia muitas cartas, na época não era um e-mail, era carta, pedindo que eu fizesse outras aventuras com aqueles personagens, e fiz várias outras. E uma hora eu falei, vou fazer uma sobre usando o computador. E eu comecei a montar uma história que tinha hacker e não sei o quê, e pacatá. Mas na medida em que eu ia escrevendo, os programas que eu estava citando mudavam. Aí eu tinha que voltar atrás e reescrever. Aí eu já ia chegando no fim e já mudava de novo. Porque essas coisas mudam assim. Você não pode falar em Orkut. Ninguém sabe o que é. Já foi. Já foi. E se de repente eu ponho Facebook, daqui a 5 anos não é mais, é outra coisa. Entendeu? Instagram e não sei o quê. Então não pode. Aí eu parei com o livro. Aí tu não terminaste o livro esse? Não, eu mudei, tirei muito do computador, deixei só a aventura quase. O computador entra muito de leve, um laptop assim, mas sem citar grande coisa, que é o meu livro Droga de Americana. Saiu, mas sem computador. E aí tu falaste então dos teus clássicos, e eu me lembrei da adaptação que foi feita do teu livro, né? E eu tinha curiosidade de saber o que tu achaste do filme, hein? Achei uma coisa boa, é o pior filme que jamais foi feito no mundo. Nunca alguém poderá fazer um filme tão ruim como aquele. O filme é horrendo. Ai, me arrependi totalmente, viu? Mas aí tu ficou com trauma, tu não quer mais adaptação? Não, nunca mais. Sempre que me procuram, eu digo, enquanto eu for vivo, eu não vou deixar adaptar nenhum livro meu.
Nada? Não vou deixar, não vou deixar. Primeiro, o cinema brasileiro é muito fraco. Cinema é uma arte muito cara. Ou tu põe muito dinheiro ou não dá. Isso é verdade. Não é verdade? É caro. É caro. Você olha um filme americano e tal, aqueles carros que explodem, aquela trucagem. Outro dia eu estava vendo uma série e tinha um batalhão na Idade Média. Tudo, fica uma campina você olha assim, tem 20 mil pessoas, tudo feito no computador, aquele é truque. Nós não temos nada disso. E logo não temos nem técnicos para fazer isso. Nós não temos. Mesmo que tivesse o dinheiro, nós não temos essa tecnologia. Está num momento... Não é coisa para brasileiro por enquanto. Não é mesmo, né? Mas o filme fez bastante sucesso, não fez? Não me lembro. Tomara que não tenha feito. Tomara que ninguém tenha visto. Tomara que ninguém tenha visto. Tomara, é horrível. Além, não é minha história. Eles mexeram ao tal ponto, destruíram tudo. Não, é um horror, é um horror, é um horror. Falta talento total, foi muito ruim. Foi muito ruim. Mas foi bom porque agora eu não deixo estragar os outros livros. Agora tu já sabe. Agora eu já sei, eu não deixo. Eu não deixo, tu insiste. Eu tenho esse outro, A Droga da Obediência, que todo mundo diz que seria um sucesso no cinema. Eu falo, seria, depois que eu morrer, porque enquanto eu vou vivo não vai ser. Que vão me estragar. Sim. Eu não quero, por exemplo, que um professor adote a feiurinha na escola. E a criança, por preguiça, vai ver o filme e não lê o livro. Ela não vai ver É outra história. É outra história. Ela vai quebrar a cara, não é nada daquilo. Ela vai falar uns troços que não está no livro. Então, eles inventaram o personagem, puseram uma chinesa, puseram os príncipes jogando príncipe encantado jogando futebol. Quer dizer, alguma coisa inacreditável. O marido da Branca de Neve jogando futebol. Você acha que pode uma coisa... Mas é complicado, né? Complicado. Mas então tu não vai deixar mais, então, adaptarem? Não vou mais. Nunca vamos ver, então, um desenho, não vou deixar. Eu cheguei várias vezes antes, eu cheguei a assinar vários contratos. E tudo parou no custo, é muito caro. Então, até uma vez, a Droga da Obediência, cheguei a assinar com uma grande rede de televisão na década de 90, e que a parte artística toda tinha aprovado, aí foi para a parte financeira. Eles viram na parte financeira não rolou? Não rolou. Eles queriam fazer uma série, né? Mas é uma série passada numa escola, então tem cenas de jogando vôlei, uma plateia lotada. Quanto custa fazer isso? Escrever é barato. Sim, transformar a imagem é outra coisa. Mas tomar a imagem, imagina você fazer um estádio lotado e tem um helicóptero que pega fogo no ar. Imagina fazer isso. Precisa muito dinheiro. Aí eles cortaram, pum. E teatro também não? Não, teatro sim. Teatro sim. Nossa, a feiurinha é montada a toda hora. No teatro funciona muito bem. Eu tenho, inclusive, adaptações teatrais. Muitos livros meus foram adaptados para teatro. E teatro tem uma coisa boa. O Renato, que é nosso artista, cadê o Renato? O Renato que sabe o que é teatro. O teatro tem outras chances. Você não precisa necessariamente tanto dinheiro. Ele pode usar mais a imaginação como a leitura, como a literatura. Entendeu? Ele pode olhar e dizer, olha o avião, pronto. Está feito, entendeu? No cinema não, tem que ter o avião. Tem que mostrar o avião. Tem que mostrar o avião. E é tu que adaptas o texto ou não? Não. Para o teatro eu tenho adaptações, e usam muito, principalmente a da feiurinha. Tem uma muito boa que é o Hamlet. Eu escrevi o Hamlet para adolescentes. Nossa. Porque Hamlet, Hamlet, lido de trás para frente, da Thelma. E transformei o Hamlet numa menina chamada Thelma. Interessante. Entende? Que tem as mesmas dúvidas do E aí tu fizeste em linguagem teatral? Fiz em linguagem teatral. Tal. Só que é difícil achar uma atrizinha de 14 anos fazer o papel. Imagina, o Hamlet de 14 anos. Com todas aquelas... Nossa, aquelas coisas, com aquelas conjecturas ser ou não ser e tal. Imagina, né? Mas fiz e montam muito. E eu sempre abro mão do direito autoral. Eu deixo montar de graça, porque eu sei como o teatro é difícil. Principalmente muito grupo amador. Eu incentivo, monte aí. Tem uma adaptação de um livro meu chamado É Proibido Miar, para teatro, que é genial. Nossa, adorei.
Essa, por sorte, eles gravaram em vídeo e eu tenho. E te mandaram para ver. Mandaram em vídeo. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas o cinema não dá. Não dá. Olha, qual o cinema brasileiro que se compara em tecnologia a um cinema estrangeiro? Para superprodução é difícil, né? É muito difícil. Tem alguns filmes. Muito dinheiro. Teve um filme agora com a Regina Casé, que ela é uma grande atriz. Que horas ela volta? É uma atriz tão boa quanto a Meryl Streep. Mas não explode avião, né? Mas não explode avião. Ela é tudo numa casa, ela é uma empregadinha numa casa, deu para fazer, é quase teatro. Claro. Quase teatro, aí deu. Mas se tivesse mais... E mesmo assim tem umas dificuldades técnicas. Você viu esse filme? Sim, sim. Você viu esse filme? Você lembra? Ela trabalha para uns milionários. A cozinha que eles fizeram é uma daquelas cozinhas de kitnet, de apartamento pequenininho, uma mesinha desse tamanho. Eles não conseguiram nem um grande apartamento para filmar. E nem montaram um cenário para tanto, né? Não, é difícil, é complicado. É complicado, mas tudo bem. Eu sou o homem do livro, talvez no futuro façam, mas... E outra coisa, mesmo que seja sucesso, um filme de sucesso terá 1 milhão de espectadores. Tá? Foi um sucesso, 1 milhão de espectadores. Só a Feirinha já vendeu 2 milhões de exemplares. E cada exemplar é lido por não sei quantas pessoas na biblioteca da escola. Talvez já 10 milhões de pessoas, 20 milhões possam ter lido esse livro. Tem outra vida, né? Tem outra vida. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas eu queria saber, porque eu estava horas para te perguntar o que tu tinha achado. Porque sempre que eu converso com um autor que teve um texto adaptado, eu gosto de saber. Porque eu sei que é uma relação complicada, né? Eu não conheço nenhum romance brasileiro que tenha sido bem adaptado para o cinema no Brasil. Você conhece? Eu gosto de Lavoura Arcaica, da adaptação. O filme é bom? O filme, gosto. Eu não vi, bom. Então porque é um texto bem difícil também, né? Para transformar. Bom, bem difícil, traduzi-lo. Mas esse é bom, por sorte não posso falar nada porque eu não vi o filme. Então fica a dica. Vou pegar esse filme. Hoje dá para pegar, né? Hoje dá para hoje dá para pegar. Mas geralmente sabe, já fizeram várias adaptações do Dom Casmurro. Mas como é que tu consegue botar o Dom Casmurro na tela? É difícil. Como que tu consegue? É difícil. Claro que vai ficar pior que o livro. Lógico. É porque é outra linguagem, né? A gente está trabalhando com imagem. Com imagem, é outra linguagem. Você penetrar no sentimento de inferioridade do Bentinho, aquela coisa, aquela dúvida cruel. E aquele fofoqueiro do Zé Dias, que na verdade é o Iago. O Iago do Shakespeare. É o Iago do Shakespeare. Ele é um pouco Otelo, né? E a Capitu é a Desdémona, né? Então, mas como é que tu vai fazer isso em cinema? Pode até ser médio, mas tão bom quanto o livro nunca será. É diferente. E é outro prazer do espectador, do leitor. A gente está em situações completamente diferentes. Eu adoro cinema, amo cinema, mas a não ser que eu fizesse roteiros para cinema. Tem um amigo, o Valcir Carrasco, que é um grande escritor de novela de televisão e um grande autor de literatura juvenil. Ele é Nunca li o Valcir Carrasco. Não? Ótimos livros, ele é ótimo. Ele escreve para boa. Ele foi meu colega desde a editora Abril. Ele é mais novo que eu, mas a gente já trabalhou junto. Ele mesmo podia fazer filmes, porque ele é até roteirista. Não fez. Nunca fez, né? Nunca fez. Só novela. Só novela. Fez peças de teatro, ótimas, tudo mais. Mas os livrinhos dele lá estão quietinhos. Não adaptou. Não adaptou. E ele saberia como, né? Claro, porque trabalha com as duas linguagens, né? Não é? Ele saberia. Mas não, acho que nunca. Ele também sabe que é melhor ficar onde está. Ficar no métier dele. Porque está bem. Né? Já tem tanto cineasta, né? Deixa eles. O escritor, o cineasta, cada um não sabe. Mas às vezes dá uma mesclada. Mas tu deixaria se fosse o Steven Spielberg que quisesse filmar? Aí é que está. Talvez fosse economicamente interessante. Mas certamente ia ficar furioso, porque ele ia mexer muito. Claro, eles mexem totalmente. Mexe total. Eu ia ficar furioso com ele, mesmo que ele me desse $1 milhão. Então nem Hollywood vai fazer, pô. Nem Hollywood vai não. fazer.
Mas é interessante. Não, deixa lá, vai cada um na sua, né? Cada um no seu canto. Mas o teatro, quem sabe, fica uma ideia, né? De repente, para o ano que vem, a gente fazer uma adaptação aqui. Não, se quiser, até eu posso mandar para o Renato a adaptação da Feiurinha. Ela é muito legal, porque quando tu vai fazer uma companhia de teatro no Fundamental 2, por exemplo, geralmente quem se apresenta é mais menina do que menino. São as gurias. É difícil achar ator. Eles são mais, nessa idade, são mais envergonhados. São mais tímidos, não querem. As meninas não. E essa peça tem muitas atrizes, muito papel. Todas as heroínas dos contos de fada, Rapunzel, Cinderela e tal. E homem só tem o narrador e o príncipe, só tem 2. E o Caio. Você até pode mudar, pode botar uma escritora. Sim, pode. Não precisa ser um escritor, pode ser um escritor. Então, se quiser, pode fazer só com as gurias, se tu quiser. E funciona muito bem, muito bem. Elas gostam de fazer o papel das bruxas. Porque tem 3 bruxas da história, as bruxas sempre são... Tem, 3 bruxas, chamadas... o nome delas uma chama Ruim, Malvada e Pior Ainda. 3 bruxas terríveis. E as meninas adoram fazer a bruxa. Mais do que as fadas, porque as fadas é chatinha. Já está mais comum, né? É meio, né? Aposto que todas querem ser a pior ainda. É a pior ainda, porque, é muito mais divertido, né? Do que as princesas são muito... E os personagens, os vilões, eles têm muito de humor, né? Para criança. Sim, claro. Eu acho que também... Não sei, te pergunto como escritor, eu acho que é preciso também para... baixar um pouco o peso desse personagem, né? Então ele já é um vilão. Aí tu bota um pouco de humor para não ficar uma coisa muito forte, assim. O humor é fundamental em qualquer comunicação, né? Se você for pensar, o maior romance juvenil, agora só tem gente maior, eu posso falar, não tem mais as criancinhas. O que eu acho o maior romance juvenil da história é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Maravilhoso. Que tem 200 anos já essa história. E é uma história maravilhosa, porque é uma história de pirata, cheia daquelas aventuras, mas narrada por um menino. Um menino dos seus 10 anos, o Gene Hawkins. Então, é sob o ponto de vista dele. Então, o grande vilão, que é um pirata de perna de pau e tal, o Long John Silver, mas que é um cara charmoso, ele fala com o menino e tal. O menino, os olhos desse menino, ele não achou que monstro, não. Ele humaniza o vilão. Você não sabe se o vilão é humanizado mesmo, ou são os olhos dele que humanizam. E fica divertido. O personagem é fascinante, o Long John Silver na história, tá? Graças ao talento, aí, então, como tu falasse, o humor. Dá aquele toquinho de humor, né? Porque daí tu consegue abordar essas questões que são mais pesadas, claro, mas não deixa tão... Tu pode. Um pouco. Tu pode. Eu precisava ter 3 bandidos horrorosos, capangas, no meu maior sucesso, que é a Droga da Obediência. 3 horrorosos, né? Então eu fiz os 3 muito bobões. Eles... sabe, mas bobão, eles não conseguem fazer as maldades que pretendem. Atrapalhados. Eles viraram um centro cômico da história. Eu estava escrevendo a história e criei um dos personagens, um menino menor, chamado Chumbinho, que seria o meu centro cômico, para justamente fazer o que tu falou, que é dar uns cortinhos de vez em quando para afrouxar o elástico, tá? Sim, antes que o elástico arrebente. Isso, tecnicamente, tu precisa dessas coisas. Criei esse menino. E ele era divertido, engraçado, e é um dos meus grandes heróis. Só que no enredo, de cara, ele é sequestrado e fica preso em determinado lugar. Aí eu perdi meu centro cômico. O que é que eu fiz? Eu fiz esses bandidos virarem centro cômico. Eles só aparecem em cenas cômicas. Eles pegam a ordem do chefe escrito, lê aí. Estou muito cansado para ler. Então, está escuro. Aí fala, você não está vendo, está de cabeça para baixo. Então, eu fiz eles tão bobões e os piadas ficaram com os bandidos. Então, mas isso é bem recorrente, né? Tu tem que fazer isso, né? Fazer isso. Porque uma história, principalmente de aventura, é como um elástico. Se tu esticar muito, ele arrebenta. Se tu não... geral, ele afrouxa. Tem que estar sempre no fio da navalha. Então ele tem que estar ali, de vez em quando, nhoque, sabe?
Você tem que ter, tem picos e vales, picos e vales. Tu tem que ter isso, até para o leitor respirar. Entende? São coisas técnicas. Sim, mas eu acho que é interessante porque a gente vai aprendendo isso lendo, né? Depois, falando contigo, tu nos conta como tu faz. Mas a gente lendo, a gente vai reconhecendo esses truques que os escritores vão usando. São truques, são técnicas. Para nos pegar também, né? São técnicas. Daqui a pouco a coisa está muito tensa, aí o Pedro lança uma piada. Não posso. Aí o leitor, se a tua atenção estiver estourando, eu te perco. Você é capaz de falar, não dá. Não dá, tá pesado. Ou se demorar muito para acontecer alguma coisa, fala, tá muito chato. Tá muito chato. Entende? Então eu tenho que ter. Eu não quero que tu feche o livro. Entendeu? Ainda mais um adolescente ou uma criança. Eu quero que ele continue lendo. Eu não quero que ele pare de ler. Então eu tenho que manter a atenção dele. Então eu tenho que ver o texto. Bom, agora ele vai bobear, bota uma piada. Entende? Né? Ou então põe um perigo. Um suspense e tal, para ele. O que será que vai acontecer? Então, são coisas, né, que a gente vai aprendendo ao longo dos anos. Outra coisa que eu queria te perguntar, Pedro, desde que a gente teve aquela conversa no ano passado, que eu achei tão legal aqui, que estava o Daniel Pelizari e fez uma referência, toda a importância que tu teve na iniciação dele à literatura, à leitura e tal. Tu deves ter vários filhos escritores já, assim, filhos no sentido figurado, gente que começou a ler contigo e depois pegou gosto e acabou virando escritor. Você sabe que outro dia, eu estava na Bienal do Rio que teve agora, né? Agora em, acho que agosto, comecinho de setembro. E aí eu estava cansado, estava saindo, veio um rapaz lá, puxa Pedro, nossa, eu fui teu leitor, eu me tornei escritor por sua causa, faço questão de me dar teus livros. Me deu 3 livros. Ele tem 27 anos, já foi traduzido para 25 idiomas. E tanto eu estou com um dos livros aqui, estou lendo aqui no hotel. Realmente escreve muito bem o rapaz. Ele parece que tem 27 anos, é um menino. A gente tem agora uma geração de jovens escritores bem forte. Nossa, eu fiquei bobo. Eu acho que, claro, o livro mostra que ele é jovem, tem uma série de defeitos e tal, mas ele tem a pena, ele sabe. Ele tem a Começou lá te lendo, né? Ele diz, não, eu comecei a escrever por sua causa e tal. Então, espero que tenha ajudado alguns aí. Já deve ter bastante intertexto das tuas histórias em livros por aí, tu não acha? Nunca te encontraste perdido no livro de alguém aí? Tem muito tentativa de plágio, principalmente da Feiurinha. Fizeram muitos livros semelhantes. Parecidos e tal, mas tudo bem. Para tentar acompanhar o sucesso que é, né? E ainda vamos ver se conseguem, né? Mas o importante é que as pessoas gostem de continuar lendo, porque não é só no livro de ficção, o conhecimento está escrito. Ou no livro, ou na internet, ou em algum lugar está escrito. Se os meus meninos, a nossa gurizada está na mão de vocês, se eles não compreenderem bem a língua portuguesa, se eles não conseguirem ler com desenvoltura, qualquer profissão que eles escolherem, ele vai ter dificuldade. Ele vai ter dificuldade de fazer a faculdade, ele vai ter dificuldade na vida profissional, se ele não tiver rapidez e habilidade para consultar, procurar coisa. Sabe, como é que você vai ser um advogado se você não lê bem e rápido para achar as leis e não sei o quê? Então, a ferramenta de compreensão leitora, de letramento, é fundamental para qualquer profissão. Não é só ser escritor. Ser escritor, isso... para ser escritor da própria vida, né? Para a própria vida, você escreve o tempo todo. Se você for um engenheiro e lê bem, e conhece, lê muita literatura, literatura te permite conhecer melhor o ser humano. Toda profissão trabalha para o ser humano. O engenheiro faz uma máquina para servir ao ser humano, ele faz uma casa para o ser humano morar lá dentro, entende? Então ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter, né? Então, e a sensibilidade é trazida na literatura. Ninguém vive sem literatura, na minha opinião. Bom, eu já recebi o aviso aqui que o nosso tempo está se esgotando, mas eu ainda queria te fazer uma última pergunta. Diga, meu bem. E pensando em tudo que a gente conversou agora, e pensando nessa questão que tu falou também da rapidez, da necessidade, tudo dessa vida contemporânea,
Tu tá, assim, teus textos, eles têm já alguma coisa nessas novas plataformas? O pessoal está levando para essas novas mídias? Ou como é, ou tu também não queres? Tu quer que seja só no livro impresso? Não, na verdade não pegou bem o livro digital no Brasil. Não pegou, né? Tu leu já, né? A última pesquisa diz que só 1% dos livros lidos são na plataforma digital. 99% é no papel. No mundo é mais ou menos 80-20. 20% dos livros lidos são digitais. E mais os textos técnicos ou de ensaio. O velho e bom romance ainda não saiu do papel. O pessoal gosta de pegar o livro. Né? Gosta de recostar e ler o livrinho. Então, mas a minha editora botou todos os meus livros, disponibilizou, digitalizou. Mas ninguém vai procurar. Procura pouquinho. E as crianças também me parece que gostam do objeto livro, Gostam né? do objeto livro. Principalmente quando você é menor, você quer ilustração, você quer ver ilustração. Sabe, a ilustração na tela é uma coisa, no papel é outra, sabe? Sim, ela gosta de virar e tal, sabe? Não sei. Claro que o digital vem só para ajudar. Eu não acho que venha para prejudicar de jeito nenhum. Mas eu acho que vão conviver as duas mídias numa boa. E não fizeram nenhum joguinho dos teus livros, nada? A editora fez lá, mas ficou ruim. Ficou ruim? Ficou sem graça, ficou bom. Joguei meio bobo. É difícil de perguntas. Sabe aqueles de perguntas? Sim, tipo quiz. Sabe, quiz, né? Essas coisas. Ficou difícil. Até eu erro, eu que escrevi. Ai. Bom, Pedro. Então é isso, né? Eu acho que por agora é isso, né? Agora agradeço é isso. demais, sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Espero que a gente volte aí nos próximos. Já sou veterano, não só na vida, mas de Frederico Westphalen. Coisa boa. Sou vovô, patrono é vovô, né? Eu sou o vovô. Vovô de Frederico. Então tá, pessoal, por enquanto é isso, né? Deixamos então agora, o Pedro vai passear por aí, eu acho que vai atender mais um pouco de gente, né, Pedro? Então. Tirar umas fotos, umas selfies. Selfies, é selfie. Muito obrigada, então. Obrigado, meu amor. Muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente. Obrigado.